Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Solange, Gorete. Sejam bem-vindas. Mais uma terça-feira, mais um Evangelho no Lar. Mais um momento para a gente se conectar com a espiritualidade, elevar nosso pensamento a Deus, buscar nossa transformação interior. Sempre válido a gente refletir o Evangelho de Jesus. Então, para a gente iniciar, vou fazer a leitura do dia, a leitura espírita do dia, a leitura que tem o título Cultive a paciência, a compreensão e o amor ao próximo. A paciência é fundamental para lidar com os desafios e as dificuldades que surgem no nosso dia a dia, assim como a compreensão para com os outros, que também podem estar passando por momentos difíceis. O amor ao próximo é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis e para a promoção de um mundo mais justo e compassivo. Então a gente precisa acreditar no nosso processo de evolução. Muitas vezes a gente não reconhece a nossa própria capacidade, porque o próprio mundo cobra e às vezes a gente se compara muito com os outros e se deixa de lado, acaba não confiando em si próprio. E todos os desafios que chegam pra gente, eles são uma oportunidade, né, para a gente crescer. Sejam desafios que muitas vezes a gente interprete de forma benéfica ou até mesmo um desafio não agradável. Então a gente precisa refletir sobre essa nossa evolução espiritual. Muitas vezes a gente tem dificuldade em dar um abraço, dar um tempo, dar presença, dar carinho, dar alegria. E a felicidade, que ela não é deste mundo, ela está nesse dar, nesse doar, né? A gente precisa cultivar o bem-estar do outro. A gente precisa ter essa paciência de boa relação, essa conexão que nos transforma, né? Que nos edifica. Para isso a gente precisa sempre buscar a luz, a gente precisa estar iluminado e não somente isso, a gente precisa também iluminar. E o mais difícil, perdoar e esquecer. São posicionamentos e perdoar e esquecer refletem para nós duas questões que a gente talvez tenha dificuldade. A primeira é perdoar. O próprio ato de perdoar, ele já é um ato de dificuldade, já é um ato de aceitação. Mas não somente perdoar e esquecer. Não esquecer pela força do tempo, mas esquecer no contexto real de que a gente não consegue mais, que a gente não precisa mais alimentar aquele problema, aquela situação, né? Então, perdoar e esquecer. E é com perdoar e esquecer que eu convido a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para a gente fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nos conectar com a espiritualidade superior e ir respirando lento e profundamente, buscando os pensamentos do amor, da felicidade, da paz e nos entregando à seara de Jesus neste trabalho de amor que se inicia agora. Amado Deus, pedimos a Tua permissão para dar por iniciado este Evangelho nesta noite. Fica conosco, nos iluminando e abençoando em frases, palavras e pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje a gente vai trabalhar o tema não se pode servir a Deus e amar Mamon, né? Esse é o nosso capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele que traz uma infinidade, né? Uma pontualidade, são 14 itens, 15 itens, né? O capítulo 16, ele traz 15 itens e vai abordar que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Deus a gente já conhece,
Deus, a gente já vive Deus, a gente já vibra o amor de Deus a cada dia, a cada momento, em todos os nossos pensamentos e comportamentos. E se ainda não estamos vibrando como deveríamos, que sejamos mais firmes, mais alegres na nossa verdadeira fé, né? Que é a nossa fé em Deus. Então, Deus a gente já sabe quem é, Deus a gente já conhece, Ele já nos forneceu os maiores exemplos do seu Filho para que a gente possa evoluir nesta vida. E quem é Mamon? Quem que chega neste Evangelho 16 intitulado como Mamon? Mamon era esse senhor que, de certa forma, esse grupo de pessoas, né, que eles traziam consigo esse significado da referência em matéria, em dinheiro, em riqueza, em posses, em bens. Então, de certa forma, a gente usa essa nomenclatura no Evangelho justamente para a gente duelar, né, e ligar de forma paralela com Deus, porque Deus não é nada material, Deus é espiritual. Mas Mamon é a matéria, Mamon é a riqueza, Mamon é a posse. Então a gente precisa fazer esse link entre Deus e Mamon para a gente poder compreender a leitura do Evangelho que se apresenta. Então, de certa forma, a gente já começa com de que forma que a gente pode entender que eu não precise servir a Mamon, que eu não precise servir a matéria, ao dinheiro, a ostentação, e sim que eu possa ser feliz e viver com Deus e seguir os seus ensinamentos, né? Então, Mamon é a riqueza personificada. Mamon, ele traz aqui no Evangelho pra gente que é essa riqueza personificada que muitas vezes alguns de nós se perde, né? Em se entregar nesse contexto do financeiro. Então, a gente vai refletir agora, à luz do Espiritismo, como que esse apego material, como que essa questão financeira dificulta, atrapalha o nosso processo espiritual. É por isso que muitas vezes as pessoas chegam na casa espírita e não compreendem por que elas não conseguem se movimentar, por que a abundância não chega na vida delas, por que elas vivem sempre atoladas e aperreadas em dívidas, não tem aquele sossego da tranquilidade de dizer, não estou devendo, de certa forma, para tirar a minha paz, que seria Deus. Então a gente vai fazer essa reflexão e já começamos em Mateus 6, 24, que a gente não pode servir a dois senhores. Não tem como a gente servir, segundo Mateus 6, 24, a dois senhores. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a Mamon. Então, qual é o perigo do apego às riquezas? Né? Kardec traz exatamente nesses 15 itens do capítulo 16 os perigos que esse apego à riqueza podem ser prejudiciais à nossa evolução espiritual, a nossa posição de mundo e entendimento na caminhada rumo à nossa melhoria íntima, à nossa reforma íntima, à nossa evolução espiritual, que essa sim é eterna, essa sim é que nos fornece os subsídios para estar cada vez mais próximo de Deus. E lá em Mateus também, 19, 16, 22, ele traz o exemplo do conflito entre a matéria e a riqueza, entre a matéria e a riqueza, e a gente seguir Jesus. O quanto é complicado. Inclusive, eu vejo muitas palestras e amigos espíritas e conhecedores, estudiosos da doutrina espírita, que às vezes até alertam pra gente, trazem pra gente a questão de que hoje a gente precisa do dinheiro para viver. Concordo totalmente que a gente realmente precisa. A gente vive num mundo totalmente capitalista, não tem como a gente fugir das condições em que o dinheiro ele se faz presente na nossa vida. Agora a questão eu estou servindo ao meu dinheiro ou o dinheiro serve para mim? A nossa primeira reflexão deste momento. Eu sirvo o meu dinheiro ou o meu dinheiro me serve? Exemplo. O meu dinheiro me serve quando o meu dinheiro sobra. Então, se o meu dinheiro sobra, significa que ele me serve e ele me é suficiente. Agora, se o meu dinheiro não sobra, eu estou servindo a ele. Porque eu estou dando todo o meu tempo em troca de um recurso
que não é suficiente para a minha sobrevivência. E aí, quando eu falo não é suficiente para a minha sobrevivência, vem um outro questionamento e outra reflexão. Por que a gente precisa de tanto para viver? Por que tanto acúmulo é necessário para a gente se satisfazer e estar feliz? Que condição de mundo a gente criou para precisar de dinheiro? E agora eu trago a vocês que muitas vezes, quantos amigos nossos, pessoas conhecidas, estão sobrevivendo sem trabalhar? Porque comem um prato de comida na casa de um parente, porque recebem uma doação, um benefício. E, de certa forma, essas pessoas estão passando tanto quanto nós, que muitas vezes nos sobrecarregamos, carregamos em carga horária de trabalho e não estamos satisfeitos com o nosso recurso financeiro. Então, é uma outra grande reflexão de que o próprio mundo se constrói em cima dessa base. Então, Jesus ele não condenava a riqueza, ou seja, a gente pode trabalhar e ter a nossa riqueza, a gente só não pode se apegar a ela. Se apegar a tal ponto que eu precise servi-la, eu precise totalmente dedicar tempo para poder ganhar dinheiro, eu precise não servir a Jesus, porque eu preciso trabalhar para poder ter dinheiro. Então, consequentemente, a gente precisa entender aonde está o pensamento em que eu coloco Deus antes da matéria. E essa é uma reflexão individual. É uma reflexão que apenas eu faço sobre a minha rotina, a minha vida e as minhas condições financeiras. Então, a visão espírita sobre a riqueza e a pobreza, ela, dentro desse capítulo, ela traz a importância da riqueza como prova. A gente precisa provar da riqueza, mas ela não é um prêmio. Ela não é algo colocado pra gente como, você merece. Não. É uma prova. E nada melhor do que a gente passar por uma prova e ser aprovado. Então, outra reflexão nesse segundo tópico de discussão é: estamos utilizando o nosso dinheiro da forma correta? Será que existe uma forma de utilizar o nosso recurso financeiro de uma forma correta? Eu sempre trago essa próxima pergunta. Quantas cestas básicas eu consegui doar até agora, em 2025? Estamos entrando no 5º mês, no mês mariano, no mês das mães. Como foi minha caridade nesses primeiros 150 dias do ano de 2025? De que forma o meu dinheiro está servindo a Jesus? De que forma eu estou devolvendo aquilo que eu recebi? Não é para eu doar tudo, mas é para eu saber utilizar e eu saber discernir até onde vai a minha necessidade e como eu posso ajudar os meus irmãos menos necessitados, mais necessitados no caso, né? Então, o papel da pobreza hoje, se a gente olhar o processo de desigualdade do mundo, que teoricamente, por ser um mundo capitalista, nós não vamos dar fim, jamais a gente conseguiria erradicar a desigualdade social financeira. Por quê? Porque hoje quem mais tem, mais quer. E teoricamente quem menos tem não conseguiria administrar o pouco que ganharia. Por conta da questão de abundância, a gente não consegue viver com abundância. A gente chega num patamar de limites sociais, psicológicos e de desgaste que a gente não conseguiria viver. Então, muitas vezes, estar na pobreza é uma grande prova. É um passo de construção do nosso pensamento. Por que eu não tenho determinada característica material ainda na minha vida? Exemplo, um carro muito bom. Será que eu iria acelerar muito a ponto de me acidentar e ceifar a minha vida? E, de certa forma, essa questão do bem material ser uma prova para mim é a existência da minha própria expiação, do meu passo de evolução espiritual rumo a uma melhoria. Então, muitas vezes, aquilo que não é nos dado ainda tem justificativa. Deus está escrevendo a nossa história. A gente precisa ter o que foi dito hoje na mensagem espírita, na mensagem inicial: paciência. Por que eu tô com tanta pressa assim para resolver
situações e coisas que vão se encaixar de alguma forma na minha vida num processo de evolução. Elas vão aparecendo, elas vão se agregando na minha vida conforme eu me modifico. Então, hoje eu consigo ter um comportamento ameno, equilibrado, paciente. Então, eu recebo a dádiva de ter um carro mais potente. Por quê? Porque Deus sabe que agora eu não vou acelerar a ponto nem de ceifar a minha e nem de ceifar outra vida. Então, a gente está cercado de inúmeros em nossa cidade, por exemplo, de pessoas que utilizam bebida alcoólica e saem à noite e matam outras pessoas em acidentes e incidentes, em situações que são reparos de provas. Existem condições atreladas a esses momentos. Então a gente tem que observar o que Deus quer comigo nessa prova que eu passo. O que Ele está querendo me dizer? Essa leitura é dentro do coração de cada um de nós. Não tem como o Leonardo dizer, ou até o próprio Evangelho fornecer uma resposta. A gente transforma o Evangelho num subsídio para entender quem a gente é. Qual é o nosso papel enquanto seguidor de Jesus no planeta Terra. Entender qual é a nossa missão perante a sociedade ou perante ao meu círculo. O que tem ao meu redor que precisa do meu apoio e que eu posso direcionar um capital financeiro meu para ajudar. São posicionamentos que a gente precisa entender. Então, a riqueza, muitas vezes, ela é tida como uma oportunidade de caridade. Estamos sendo caridosos? Caridade real, do ponto de vista, vou doar 1 quilo de ração para uma ONG, ou vou distribuir comida para os animais de rua, ou vou ajudar a tarefa da sopa da casa espírita. Em que local eu estou entregando a minha caridade? De que forma eu estou servindo a Deus e não a Mamon? De que forma eu consigo entregar na doutrina, entregar no Evangelho o próprio exemplo de Jesus? Eu estou realmente vivendo o seu exemplo ou eu estou apenas lendo, fazendo o Evangelho e participando da doutrina? Porque a gente servir a Deus não é simplesmente ir para a casa espírita, participar do trabalho, ler o livro, dar um passe ou receber um passe e não viver isso fora da casa espírita. A grande dificuldade da gente é viver o Evangelho fora das estruturas das casas espíritas. É a gente multiplicar esse exemplo que foi Jesus. E quão linda foi sua missão em se sacrificar por nós. E falando em sacrificar, vamos falar agora de renúncia. Quem de nós está disposto a renunciar? Tal qual como Jesus renunciou à sua própria vida. Quem de nós está disposto a renunciar às tentações de comprar aquilo que a gente não precisa, de não participar de certos círculos de caridade? Quem está disposto a renunciar sobre a própria vida para servir a Deus? Eis a questão. Muitas vezes a gente tem o papel da mãe, que inclusive desejo aqui um atrasado Feliz Dia das Mães a todas, que foi no nosso último domingo. A mãe, ela é capaz de dar a vida para o seu filho. Esse amor único que somente uma mãe consegue sentir e ter, é o amor que Jesus exprimiu por todos nós quando ele foi crucificado. É o amor que ele nos subsidia com a entrega. Então, quem de nós está disposto a renunciar e entregar a sua vida a Deus? Essa é uma resposta íntima, uma resposta interior. Ela precisa surgir de você para você. Não precisa você expor que vai servir a Jesus para todo mundo. Não, apenas faz. E nós sabemos exatamente como fazer. Nós sabemos exatamente aonde está a nossa maior necessidade de trabalho. A gente só tem má vontade. Às vezes a gente não tem forças. Às vezes a gente não quer se movimentar. E é preciso, meus irmãos. É chegada a hora, é chegado o momento.
Sempre há necessidade. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem da questão 814 à questão 821 essas respostas sobre as desigualdades sociais. Então lá eles questionam o papel do nosso livre-arbítrio. Estou aqui entonando que nós podemos escolher. Eu quero servir, eu quero me entregar, eu quero doar, eu quero dar o meu tempo para Jesus. Livre-arbítrio. Queira e faça. Não depende de outra pessoa. Isso é individual. É o meu eu interior que transparece, que floresce e movimenta. E para isso é que a gente recebe as provas materiais no progresso espiritual. Aquele trabalho com as pessoas indesejadas, aquele salário dos sonhos que a gente ainda não teve, as dificuldades do processo de formação do conhecimento, que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, em se formar, fazer um novo curso, mudar de área. Qual é a função dessas provas materiais no nosso progresso espiritual como um todo, né? Tem coisas que chegam pra gente que a gente nem imagina. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nem espera. O que de fato é merecimento? Onde se encontra esse merecimento, verdadeiro merecimento, onde eu posso observar os valores espirituais da minha vida, que não sejam bens materiais e que façam com que eu tenha esse merecimento sobre ganhos, sobre melhorar de vida, sobre ascensão, sobre abundância. E a abundância, gente, não é excesso. Abundância é você ter o que comer todo dia. Abundância é você viver com o suficiente. Esse é um exemplo que eu trago da minha casa. O meu pai, ele sempre me ensinou que a gente não precisa guardar. Deus vai dar um jeito de trazer até nós. E nunca faltou comida na nossa mesa. Esse é o verdadeiro entendimento da abundância. É o entendimento quando a gente compreende que eu não preciso acumular 50 quilos de arroz na minha casa. 1 quilo é suficiente e na hora que acabar eu vou conseguir mais 1 quilo. A gente está habituado a uma sociedade acumuladora, a uma sociedade que precisa mostrar que tem, a uma sociedade que te exclui, caso você não faça parte daquele grupo seleto de pessoas que tem determinada condição. Então a gente precisa de se desligar disso, porque a gente não precisa da sociedade como um todo para chegar a Deus, a gente só precisa do amor de Deus. E eu posso servir a Ele de outras formas e em outros contextos sociais. Mas a gente se habitua a querer seguir a moda, a exercitar o nosso ego, muitas vezes, né? Nossa vaidade. E não é legal. Então, é mais um entendimento sobre essa questão. No Livro dos Médiuns, lá no capítulo sobre mistificações e obsessões, Kardec traz pra gente as armadilhas do materialismo. Então, muitas vezes a gente tem um contexto financeiro que não estava sendo esperado, por exemplo, né? E eu recebi um valor na minha conta específico de um trabalho extra, ou aumentaram o meu salário, a gente acaba tendo um ganho específico, alguma coisa de forma extra, né? Aquilo que não estava sendo esperado. Recebi uma herança, um resgate, ganhei num bingo, enfim, uma infinidade de situações, e que são exatamente nesses momentos que os espíritos inferiores vão explorar as nossas ambições materiais. Por quê? Você não precisa comprar uma roupa, mas você vai lá e compra. Se eu fizer um exercício aqui agora com a gente, abra o guarda-roupa de vocês e peguem as roupas que vocês não usam de jeito nenhum há pelo menos 6 meses. A quantidade de roupa que a gente vai tirar do nosso armário tá lá, guardada, a servir para alguma determinada ocasião,
que a gente nem sabe se vai ser permitido de vivenciar. A vida é hoje, a vida é agora. Preciso viver hoje. Não é como se não houvesse o amanhã. Eu preciso ser feliz hoje, eu preciso entender que não adianta eu acumular milhões de coisas se amanhã eu não poderei usufruí-las. Observem que nos caixões, quando a gente é enterrado, não tem gaveta. Não existe gaveta no caixão. Por quê? Porque a gente não vai poder levar nada. É a matéria que se apodrece e o espírito que volta à espiritualidade superior para que a gente possa se reformular em uma nova encarnação. Então, como que esse materialismo nos torna mais vulneráveis à influência espiritual negativa? Pelo pensamento, pela necessidade, por esse objeto que eu falo aqui com vocês. Hoje é uma influência do bem, mas quantas influências de consumo a gente é bombardeado diariamente pela tecnologia do aparelho celular? Toda hora aparece uma propaganda diferente de algo que você pesquisou há um mês. Quero comprar uma máquina de lavar. Você digita máquina de lavar. Toda hora aparece propaganda da máquina de lavar para vocês pelo algoritmo da internet. Isso condiciona o pensamento a querer comprar logo aquele objeto que é um desejo e que está aparecendo constantemente para você. A gente está direcionado a uma circunstância que não tem mais como controlar. A principal arma hoje do mundo capitalista é a influência. Se alguém está usando, eu também tenho que usar. Se alguém comprou, eu também tenho que comprar. Teoricamente, a gente vive uma grande conspiração. Conspiração essa que só pode ser refletida se eu tiver Jesus, Deus no meu coração, e souber viver os seus grandes exemplos. Que começa no decálogo judaico. Os 10 mandamentos de Deus. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do outro. Isso era o que dizia lá na primeira revelação. Aí vem Jesus e nos entrega uma gama de exemplos de boa vida e de boa expectativa de evolução. E vem o Espiritismo como terceira revolução nos trazer que não é dependível apenas com que eu siga o decálogo e os exemplos de Jesus. Eu preciso fazer vibrar tudo isso na minha vida todos os dias. Como? Se ele diz para não matar, eu não vou apenas não matar, mas eu vou também valorizar a vida. Eu vou ajudar nas unidades hospitalares, psiquiátricas, com uma palavra de conforto, de amor e de carinho àqueles irmãos que tentaram, por alguma questão, algum tipo de situação que pudesse lhe trazer a redução da evolução. Então a gente precisa refletir aonde está, e é por isso que eu trago que está ao nosso redor. Nós sabemos exatamente o que fazer. Agora, o como fazer é individual seu, é individual meu. Às vezes eu posso ajudar o vizinho do meu lado, batendo na porta, tudo bem, boa noite, como você tá? De que forma que eu posso compreender o contexto e abordar para você a situação que às vezes a gente não sabe que o outro está passando, e um abraço pode resolver. Um único abraço, um abraço de amor, um abraço de vibração, pode ajudar ao meu irmão, ao meu vizinho, a um amigo que muitas vezes precisava daquela força, daquela energia que a gente carrega, né? Quais são então as consequências do apego ao material? O que é que pode acontecer na minha vida caso esse apego material se sobressaia além do servir a Deus, né? Então a gente tem as descrições desse mundo espiritual para aquelas pessoas, de certa forma, que abusam da riqueza, né? Lá no livro Nosso Lar, que foi palco, inclusive, já de 2 grandes filmes, André Luiz traz esses exemplos do quanto a gente observa o sofrimento das pessoas que vivem a matéria. Então, esses transtornos morais, esses problemas espirituais que são causados pelo egoísmo e pela ganância. E aí, quando eu falo em ganância, quantas pessoas vivem a ganância?
E o que é viver a ganância? Vamos lá, quem aqui já se deparou com aquela pessoa que diz assim, eu não tenho tempo para nada? Como assim você não tem tempo para nada? Então você serve ao dinheiro. O dinheiro não te serve. Como assim num dia de 24 horas você não está dormindo 8 horas com qualidade? Como assim em um período de 12 horas você está gastando em média de 2 a 3 horas para se locomover até o seu trabalho? Então tem alguma coisa errada que a gente precisa mudar na nossa vida. Isso é um transtorno espiritual causado pela nossa própria ganância. A gente precisa sim trabalhar muito, o trabalho nos edifica, mas a gente também precisa ter tempo para a nossa família, ter tempo para si, ter tempo para cuidar do próprio coração, da própria cabeça, dos pensamentos. Precisa ter tempo para trabalhar e servir para Jesus. Precisa ter tempo para fazer a prece todos os dias do Evangelho no lar. A gente precisa ter tempo simplesmente para não fazer nada. Esse é o grande ponto. Nós já não conseguimos mais se acostumar a não fazer nada. Quem ainda senta na porta de casa 4h30 da tarde para ver o pôr do sol? Dificilmente a gente encontra alguém, e não é mais por motivo de segurança, é porque não dá tempo. E a gente precisa arranjar tempo para Deus. Porque o maior tempo Ele já está nos dando, que é a nossa vida. É o tempo necessário para a gente acertar as arestas dos nossos problemas. Muitas vezes a gente tem uma ilusão de que essa segurança material, ela nos transforma espiritualmente. E não é. Quantas pessoas estão cheias de riquezas e vazias de amor, de amigos, de vida. Simplesmente não tem nenhuma capacidade de ser feliz. E não é isso que a gente quer nem para nós e nem para ninguém. Então a gente precisa arranjar tempo para Deus. Quase finalizando a nossa fala, temos alguns exemplos práticos sobre o que é servir a Deus. Um desencarnou recentemente, Papa Francisco, tão querido, tão amado, tão revolucionário na doutrina da religião católica. Abordou quantos temas, trazendo uma renovação de reflexão para que a gente possa compreender melhor o outro, trabalhar a nossa empatia, a nossa mudança. Esse é um exemplo gigantesco do que é servir a Deus. Mas nós não temos apenas ele, nós estamos cercados de bons exemplos para seguir. E esses deveriam ser os verdadeiros influenciadores da internet, como Francisco de Assis, que fez a renúncia total dos seus bens para trabalhar para Jesus, para servir, dedicar-se a Jesus, ao amor da misericórdia, ao amor da benfeitoria. Um outro exemplo é o pai dos pobres, o médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Ele que era um espírita tão caridoso e até hoje está conosco em espírito, nos auxiliando em tantas questões importantes, com a sua equipe gigantesca de apoio em saúde espiritual. Então, quando a gente lembra daquela cena que Jesus lavava os pés dos seus discípulos, aquela é a maior lição de humildade e de serviço que a gente pode carregar do que eu posso trabalhar na minha vida para servir a Jesus. Os pés de quem que eu poderia estar lavando para estar trabalhando e me entregando para Jesus? Quantos pães eu poderia doar para as pessoas que estão com fome, fazendo esse papel de lavar os pés? Como nós podemos servir a Deus hoje? Quais são as ações concretas de servir e se entregar e doar o nosso verdadeiro tempo para Jesus? Dizer a Deus, Deus, estou aqui. Inclusive a música fala isso, né? Deus está aqui neste momento. Entregue a tua vida. É essa presença de Deus que transforma a nossa vida. Quais são as principais formas da gente trabalhar para Deus? Caridade, honestidade, empatia e a principal, desapego. Não nos apeguemos a nada. Não faz sentido. Não é efeito. É um apego
passageiro, temporário, que torna a gente cada vez mais vazio. De que forma que eu posso usar a riqueza de forma ética? Em favor do bem, em detrimento do outro, né? Não somente meu e da minha família. Ter posses não é um problema. Agora, como eu uso ela é uma questão. Se for em favor de acúmulo, de excessos, é um problema. Mas eu preciso entender que nesse processo de merecimento estou passando por uma prova. Como é que eu estou trabalhando essa prova? Como é que eu estou entregando os resultados dessa prova que Deus me entregou? Porque cada um de nós está exatamente aonde deveria estar, vivenciando suas provas individuais. E aí, vamos prestar conta com Deus agora. Ele está na tua frente. O que é que você diz? Tá tudo no ponto para zerar o caixa? Ou a gente ainda deve? Tanto quanto muitos outros. Vamos zerar essa principal dívida da nossa vida. A dívida com Deus. A gente precisa muitas vezes trabalhar de forma coletiva no financeiro, né? Porque isso é sabedoria, paz, é amor. Quando eu estou bem é maravilhoso, mas quando eu estou bem com os outros, isso é excepcional. Então a verdadeira riqueza ela é espiritual, ela é coletiva. Eu posso sim ajudar os meus irmãos, né? Como? Vamos nos transformar, vamos modificar o nosso eu interior. É exatamente essa reafirmação aqui do nosso tema. Não é possível servir a Deus e amar Amon. Se eu servir a Amon, eu estou trabalhando o egoísmo. Mas eu prefiro e eu posso servir a Deus, eu posso servir ao amor. Eu posso entregar esse amor, o meu principal amor, a minha fonte de vida, nas mãos de Jesus. Então eu faço um convite a todos vocês para que a gente ore e vigie. Orai e vigiai sobre os nossos valores espirituais, que é o que traz aqui no Evangelho para a gente. Orai e vigiai cada passo e pensamento que nós temos. Às vezes, o nosso pensamento é tão ruim quanto as nossas ações. Precisamos refletir sobre isso, né? E se fosse Jesus agora, ele diria para a gente buscar o quê? O reino de Deus. Ele sim é eterno. Toda a matéria se dissipa e se acaba. Não podemos deixar-nos dominar pela matéria, pelo apego, pela obsessão do capitalismo. Temos que ter algo chamado equilíbrio. Até porque a gente também tem muitos irmãos para ajudar. Então é claro que quanto mais a gente trabalhar e mais a gente tiver, mais a gente consegue ajudar. Mas lembre-se que você precisa também se salvar. Não tem como, de acordo com a psicologia, você amar o outro se você não se ama inicialmente. Tá bom? É com essa explanação que eu agradeço a casa, Centro Nosso Lar, agradeço a minha amiga Sueli pelo convite e convido a todos agora para que façamos a nossa prece de encerramento, né? Aos que puderem, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nos conectar agora com essa luz, esse bálsamo de luz que desce sobre a nossa cabeça e vibra sobre todo o nosso corpo, derramando sobre os nossos órgãos a cura, o amor, a esperança de dias melhores. Senhor Jesus, derrama sobre cada um de nós o bálsamo da fé. Transforma a nossa vida, amado Deus. Nos deixa te seguir, nos deixa te servir e transforma cada mão da gente em trabalho, cada pé em caminhada, cada pensamento em amor e faz com que a nossa vida possa vibrar o teu maior exemplo. Servir a caridade para o próximo. Amado Deus, pedimos a tua permissão para dar por encerrado este momento do Evangelho no Lar. Agradecemos a todos que nos acompanharam até agora e ficamos à total e inteira disposição. A palestra ficará gravada e agradecemos a presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Que Deus possa dar o conforto de um bom descanso para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.